Sejam todos bem-vindos à gravação do programa Café Filosófico CPFL, um programa de cultura do Instituto CPFL. Durante o mês de agosto, apresentamos o módulo Encarando a Dor, modos de lidar com sofrimento psíquico, com curadoria da psicanalista Isabel Fortes. No programa de hoje, encerraremos o módulo do mês de agosto com a psicanalista, Regina Herzog, falando sobre o tema É preciso enfrentar a dor, diferentes modos, ontem e hoje. Regina Herzog é psicanalista, tem também graduação em filosofia e é doutora em psicologia clínica. Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Leciona na pós-graduação em teoria psicanalítica do Instituto de Psicologia da Universidade. É organizadora do livro Sofrimentos Narcísicos e A Psicanálise e o Pensamento Moderno. Alguns desses livros estão à venda aqui na Livraria da Vila. Confiram, por favor, e a palestrante vai depois autografá-los no fim da palestra. Após o encontro, também a convidada responderá as perguntas de vocês, portanto, vão pensando nisso. Desliguem os seus telefones celulares e, sem mais, vamos chamar ao palco a convidada da noite. Regina Herzog, com vocês, recebê-las com aplauso, por favor. Boa noite. Eu gostaria, antes de começar, agradecer ao CPFL Cultura, ao Café Filosófico e à curadora desse ciclo de palestras, que é a Isabel Fortes, que eu tive a oportunidade de assistir às outras palestras, né? E fiquei assim bastante impressionada, né, com o nível e com as perguntas, né? Enfim, fiquei muito contente e estou muito contente de estar fechando esse ciclo, né? O título, acho que o Giancarlo já disse, né, de qual vai ser a minha palestra. Precisa enfrentar a dor, diferentes modos, ontem e hoje. Eu ainda estou me acostumando com o som, né? Que eu ainda não estou me reconhecendo aqui nesse som, mas enfim. Na qualidade de psicanalista, a minha proposta justamente é falar do que é tratar a dor. Então, quando eu me deparei com esse título, que eu acho que é um desafio, o próprio título já me trouxe assim algumas questões, né? Quer dizer, o que seria enfrentar a dor, né? Como é que a gente enfrenta a dor, né? Isso é um ponto, né? O que é enfrentar a dor para quem sofre, né? E como um desdobramento disso, o que é aquele que vai tratar da dor, que vai acolher a dor, né, do paciente, o que é para ele isso, né, tratar a dor, né? Como é que ele olha para isso? Como é que ele vai acolher isso, né? Essa é uma questão que me suscitou. E a segunda questão, que eu acho que é uma questão também bem espinhosa, é a questão de como lidar com a dor, os diferentes modos, ontem e hoje. Será que ontem era uma forma diferente de hoje? Então, eu vou tentar, né, responder essas questões. E eu vou começar colocando uma diferença entre a dor e uma dor, né? Eu acho que a gente se defronta com a dor, e quando a gente sente dor,
não existe mais nada no mundo a não ser aquela dor, né? Outra coisa é falar de uma dor, né? Para falar de uma dor, é preciso processar essa dor, porque quando a gente sente dor, a gente faz tudo menos falar dela, né? A gente grita, esperneia, sofre, se contrai, enfim, né? E aí eu vou começar com uma frase que o Freud, né, vai trazer. Na verdade, a frase não é dele, é de um escritor, né? E esse escritor, então, vai falar a respeito de um poeta que está com dor de dente, né? E a frase dele é alguma coisa assim: concentrada está sua alma no pequeno orifício do molar. Acho que todos nós um dia já sentimos dor de dente. Dor de dente não tem nada pior, né? Dor de dente é aquilo que nos tira do sério, né? Quando a gente tem uma dor de dente, eu acho que é isso que ele está tentando dizer aqui, quando você é atormentado por uma dor de dente, você desinveste tudo que está ao seu redor. A pessoa mais amada, o mundo, as coisas, nada mais te interessa a não ser o pequeno orifício no molar. Essa questão da dor, então, né, para vocês verem que o Freud vai pegar, né, um escritor que fala de dor, essa questão da dor no Freud é uma questão, vamos dizer assim, que ele sempre se interessou muito, né? Eu não sei se todos aqui tiveram na primeira palestra do Joel, eu acho que ele até comentou o que eu assim vou trazer aqui en passant. O Freud, desde os primeiros escritos, ele fala da questão da dor, né? É um tema que ele se interessa de uma forma muito ampla. E a primeira questão, né, que eu acho que todo mundo se coloca, né, quando alguém fala de dor, de que dor ele está falando? Numa dor física, corporal ou de uma dor psíquica? São diferentes? Uma, vamos dizer, acarreta a outra ou não, né? Bom, o Freud vai dizer que o funcionamento psíquico, e na verdade, mais do que o funcionamento psíquico, o ser humano, né, ele é constituído por duas experiências básicas, né? A primeira experiência uma das experiências, as duas ao mesmo tempo, é a experiência de satisfação, tá? E a outra experiência é a experiência da dor. Então, vocês veem que, de saída, a gente está diante de um lado a satisfação, de outro lado a dor. E aí ele vai dizer que a experiência de satisfação, ela vai fazer surgir o desejo, né? Mais ou menos assim, né? Um bebê que sente fome, né, começa a chorar, a espernear, e ele recebe o alimento, né? Quando ele recebe o alimento, ele tem essa experiência de satisfação, né? Então, isso daí, num segundo momento, quando ele vai sentir fome de novo, 2 horas ou 3 depois, coitada da mãe, mas enfim, ele começa a chorar de novo, né? Porque ele não tem como, com os próprios recursos, né, se satisfazer. Então, ele precisa do outro para que ele se satisfaça, né? Isso é o desejo, né? Então, o desejo é esse impulso em busca da satisfação, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu poderia dizer que o desejo é vida, né? A gente busca, né, sempre, a gente está sempre em busca de se satisfazer, né? Em contrapartida, a experiência de dor, né, ela vai fazer surgir aquilo que o Freud chama de afeto. Mas veja bem, afeto aqui, é claro, a gente pensa sentimentos, emoções, eu amo, eu odeio, isso é afeto, mas não é só disso que o Freud está falando. O Freud está falando de uma intensidade, de uma energia, de alguma coisa que é muito forte, né? Então, a dor,
né, é justamente o que vai fazer surgir o afeto. Então, desejo de um lado, afeto do outro. O desejo está para essa satisfação, assim como o afeto está para a dor. Essas são as duas experiências que constituem o ser humano, né? Ele vai falar do psiquismo, mas eu estou aqui abrangendo porque eu acho que é disso que se trata em todos nós, né? Vivemos querendo buscar a satisfação de um lado e evitar as dores do outro, né? É isso que a gente passa pela vida tentando dar conta disso, né? Bom, então eu vou começar tentando, não é definir, mas descrever o que é a dor, né? Então vamos ver se a gente consegue assim algumas descrições que deem uma ideia do que eu estou entendendo como dor, né? Essa pergunta, inclusive, a dor é física ou a dor é psíquica, ou corporal ou é psíquica, eu acho que ela vai ficar mais clara exatamente quando eu fizer essa descrição. O que é a dor? A dor é um fenômeno de ruptura, é um rompimento, né? Quer dizer, é uma quantidade de excitação extremamente excessiva, né? Muito excessiva, que vai romper alguma coisa. Eu acho que o exemplo assim, clássico, né? Vamos pegar assim bem no chão, né? Um ferro quente colocado na pele, né? Ele vai romper, né? a epiderme, né? Então, o que a dor faz ela rompe, ela separa, ela fica no limite, né? Entre o objeto que está, vamos dizer assim, incidindo sobre a pele, no nosso exemplo, e a própria pele, né? Então, ela esgarça a pele, ela separa. Então, ela se dá justamente no limite entre dois campos, né? Isso é a dor. Quer dizer, é uma descrição simples que serve para uma dor física ou para uma dor psíquica, né? É aquilo que rompe, né? E rompe um dispositivo de proteção, uma barreira que todos nós temos, né? Fisicamente é mais fácil, né? Porque a gente pensa é uma agressão no tecido, uma agressão num órgão interno, né? É mais fácil. Psiquicamente, eu diria assim, é alguma coisa que desorganiza o aparelho psíquico. Ele fica completamente perturbado, né? Desregrado, né? Então, o aparelho psíquico que costuma funcionar normalmente, né? Quando ele vamos dizer, abalroado, né? Por uma grande quantidade de excitação, ele fica desregulado, né? Então, isso pode ocorrer entre o corpo e o psiquismo, entre o eu e o outro, né? Quando a gente é extremamente agressivo com o outro, a gente também rompe alguma coisa, né? No outro, né? Entre o interno e o externo, e entre o funcionamento psíquico regulado, e esse desregramento, né? Eu acho que isso dá bem a ideia de que não se trata, não importa se a dor é física ou psíquica, se é corporal ou psíquica, né? Quer dizer, é claro que importa, eu não quero desfazer nem de uma dor corporal efetiva, quebrar um pé, né, dói, né? Nem de uma dor psíquica efetiva, dor de perder alguém, por exemplo, né? Mas, como descrição, trata-se da mesma coisa, é um rompimento, é uma separação, tá? É uma violência, né? É disso que se trata. Mais vamos dizer assim, mais um aspecto, tá? Antes disso, espera aí, como consequência dessa ruptura, né? Antes desse segundo aspecto, como consequência dessa ruptura, o que vai acontecer? Uma descarga, né? Quer dizer, você vai tentar se livrar da dor, né? Assim como um ferro quente no braço vai fazer com que a gente retire o braço, né? É o arco reflexo, né? Assim também, psiquicamente, se você
ferido, né? Você é invadido por uma grande quantidade de excitação, de afeto, né? Você vai repudiar isso, você vai querer se ver livre disso, né? Então, essa descarga, ela vem sob a forma de uma comoção, né? Pode ser um grito, pode ser uma contração, pode ser, enfim, pode ser uma implosão e pode ser uma explosão, né? Então, dor é violência, né? Dor viola alguma coisa, né? Pegando aqui o exemplo da dor de dente, né? O que é que o Freud também está falando ali com relação à dor de dente, né? Quando você tem uma dor no molar, né, todo o teu, como é que eu posso dizer, todo o seu investimento, toda a sua energia se volta para o dente, né? Então, o que você faz? É o que ele está dizendo. Toda a sua alma fica concentrada dentro do orifício do molar, né? Ou seja, você desinveste tudo à sua volta, né, e investe tudo em você. Freud vai chamar isso de investimento narcísico, né? Então, o investimento narcísico é um investimento que você faz para dentro, né? E ele chama, eu vou usar muito essa palavra aqui, por isso eu não vou ficar usando conceito não, mas só para poder explicar essa palavra, o investimento que ele faz para fora, seja nas coisas, no mundo, nas pessoas, ele chama de investimento objetal, no sentido de que não é um investimento na sua própria imagem, não é um investimento no sujeito, é no outro, no objeto. Então, o objeto aqui é amplo no sentido de pessoas, coisas, né? Até, às vezes, uma parte do corpo, de repente, né, é vivido como tal. Então, o que o Freud está dizendo é que é como se tivesse uma balança, né? Dois pratos. De um lado, o eu, do outro lado, o resto. O mundo, as pessoas, as coisas, né? E o investimento que a gente vai fazer, ele tem que estar minimamente equilibrado entre o eu e o mundo. Se eu investo tudo em mim, o mundo deixa de existir. Em contrapartida, se eu invisto tudo no mundo, eu deixo de existir, eu me perco, né? A gente, quando costuma distinguir amor de paixão, né, sabe bem como é isso, né? O sujeito apaixonado é o sujeito que esquece de si, né, e está completamente voltado para o outro. Ele se perde no outro, né? No amor existe um certo equilíbrio, né? Esse equilíbrio não é muito fácil. Durante a vida a gente vai, vamos dizer assim, capengando entre um e outro, né? Não é tão fácil fazer esse equilíbrio. Mas, de qualquer maneira, eu só estou falando isso tudo porque eu quero dizer que, se por um lado eu posso dizer que a dor física é uma agressão ao tecido ou a um órgão, né, a dor psíquica é uma dor de amor. Nada mais do que isso, uma dor de amor. É um amor pelo outro ou um amor em si. Se eu estou completamente voltada para mim, o outro deixa de existir. E esse outro, né, mas eu vou chegar lá, antes, porém, deixa eu... talvez o exemplo assim, mais ilustrativo, né, dessa perda de amor, né, que acarreta essa dor, é a morte de um ente querido, né? A morte de alguém, ela vai suscitar na gente um sentimento de dor muito profundo, tá? Só que ela não é a única dor, né, de perda que existe. Existe, por exemplo, a dor do abandono, quando a gente é abandonado por alguém que a gente ama, né? A dor da humilhação, quando a gente é ferido no nosso amor próprio, né? A dor da mutilação, quando a gente perde uma parte do corpo, né? Nem perde, mas algum órgão deixa de funcionar direito, né? A dor do desamparo, quando a gente sente completamente, perde completamente a confiança no outro, né? Ou seja, a dor do abandono, acho que eu já falei. Então,
existem dores, essas perdas, né, elas ocorrem de várias formas, né? Então, a dor é, na minha descrição, uma separação, uma ruptura, um rompimento. Ela vai implicar numa comoção, uma descarga, né? E, em terceiro lugar, o eu vai tentar se defender de qualquer forma, né, de alguma forma, dessa dor. Então, ele vai buscar mecanismos para se defender da dor, né? E aí, o que é importante é pensar que, apesar dessa, vamos dizer, dessa coisa tão intensa e tão forte que é a dor, tem um aspecto positivo aí, que é justamente, assim, ela faz um sinal para o eu, dizendo assim, olha, está doendo, você tem que fazer alguma coisa, dá um jeito nisso, né? O jeito que a gente dá, né, são os modos de lidar com a dor, né? Os modos de processar a dor, né? Alguns modos mais criativos, outros nem tanto, né? Essa descrição, que é básica, dá bem a ideia de como a gente funciona regularmente, né? O que acontece com a gente? Nós somos excitados, digamos assim, né? Por um estímulo, seja de fora, seja de dentro. No caso do bebê, lá na experiência de satisfação, é a fome que leva ele a querer, né, o alimento, né? Mas o mundo externo também traz uma série de exigências para a gente, né? O que a gente busca quando a gente é excitado, né? Essa energia, né, nos atinge. A gente busca descarregar. Isso provoca uma tensão e a gente busca descarregar essa tensão. Então, o que eu posso dizer é alguma coisa assim estranha, mas o aumento de tensão gera um desprazer. A redução da tensão, através da descarga, vai gerar prazer. Só existe uma exceção a isso: tensão sexual. Porque o aumento de tensão sexual gera prazer e não desprazer. Essa é a única exceção. De resto, é assim que funciona. Então, o desejo é aquilo que nos impulsiona, que faz com que a gente busque a satisfação. E, para isso, vou tomar o que eu estava começando a dizer lá atrás, a gente vai se dirigir ao mundo, né? Por quê? Justamente porque nós não temos, né, nossos próprios recursos para dar conta dessa satisfação. O protótipo é o bebê, né? Quer dizer, os seres humanos são seres, vamos dizer assim, que vivem numa situação de desamparo. Eles não é que eles sejam desamparados, mas eles vivem numa situação de desamparo, porque eles precisam do outro para poder se satisfazer. Eles precisam investir no outro para poder se satisfazer, né? Pegando esse exemplo do bebê com a nutrição, tá? Ou seja, o outro, para o ser humano, é uma necessidade vital. O que é a dor, então, nessa historinha? A dor é justamente quando tem um aumento desmesurado de excitação que, vamos dizer assim, abala, né, esse funcionamento, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Se alguma coisa quente me toca no braço, né, eu aguento, dá um certo desconforto, mas dá para aguentar. Causa um certo desprazer, eu puxo a mão, né? Agora, se for muito intenso, a partir de um determinado limiar, é dor, é ruptura, rompe
o tecido. Isso é dor. Então, eu diria assim, fome gera apetite, muita fome gera dor. Né? A gente sabe como, às vezes, a gente está com uma fome cavalar e a gente diz, eu estou com dor de estômago de tanta fome. Né? Isso nos faz dizer o seguinte: se eu preciso do outro, se eu necessito do outro para satisfazer, Freud tem uma frase que eu acho assim primorosa, eu vou textualmente ler. Tá? Ele diz assim: nunca estamos tão mal protegidos contra o sofrimento, tá? Como quando amamos. Ou seja, quanto mais se ama, mais se sofre. Por quê? Porque a gente fica com muito medo de perder o outro. Né? A gente precisa do outro. Por isso é que eu posso dizer que a dor psíquica é uma dor de amor. Né? E é isso que faz com que muita gente, né, por medo de perder o outro, costuma dizer assim, acho melhor evitar de amar. Como se fosse possível, né? E isso é verdade, porque num outro momento ele vai dizer alguma coisa assim. É claro que um egoísmo forte, né, a pessoa ser egoísta, é uma proteção, né, contra o adoecer. A gente se cuida, a gente, né, não come determinadas coisas. Né? Agora, se a gente não amar, periga da gente adoecer. Por quê? Porque toda essa energia vai estar represada dentro da gente e a gente vai implodir, no mínimo. Né? Então, é preciso colocar essa energia para fora. E isso é muitas vezes o que acontece, né, no luto. Né? No luto, a experiência do luto é uma experiência onde você perde um ente amado, né, e você tenta fixar a imagem desse ente a qualquer preço, né, porque você não quer perder, né, esse ente. Né. E quando você faz isso, você desinveste todo o resto. Então, todo o resto fica desinvestido. Você, inclusive, se desinveste de você próprio, né? Tentando segurar, né, aquela ausência de alguma forma. Isso seria um luto, vamos dizer assim, anormal. Né? Num luto normal, evidentemente que você quer fixar essa imagem, evidentemente que você quer manter essa imagem dentro do conjunto, né, das suas representações. Mas é preciso que você, pouco a pouco, né, desinvista da pessoa, né, para poder redistribuir aquele investimento, aquela energia para outras coisas. Né? Então, isso é um processo lento, né? Mas é um processo necessário. Tanto esse desinvestimento em si próprio, como esse superinvestimento, né, na imagem do outro, vão gerar dor. Mais uma coisa sobre isso. Sim, nessa situação, nesse luto, na verdade, o que o sujeito acaba fazendo é que ele paralisa a vida, né? Porque se desejo, né, é vida e se deseja buscar satisfação, nessa fixação, a vida para. Bom, eu acho que com isso eu dei um panorama, assim, mais ou menos do que seria, vamos dizer, da descrição da dor. Né? Vou agora me deter no ontem e hoje.
né? Essa descrição da dor, ela vale para qualquer época, para o ser humano, né? De uma forma geral, tá? Agora, entre isso, dizer isso, né, e dizer que é a mesma dor que se sente ontem e hoje, tem aí uma certa diferença. Primeiro porque nós mesmos, né, no percurso, ao longo da nossa vida, vamos sentir dor de formas as mais diferentes, né? Tem momentos da gente onde a gente está muito mais vulnerável do que outros, né? Estou deixando cair isso toda hora. A gente tem outros momentos onde a gente suporta a dor, né, com mais galhardia, né? E a mesma coisa acontece em épocas diferentes, em culturas diferentes, né? Tem culturas que suportam a dor de uma determinada forma ou processam a dor de uma determinada forma e outras de outra. Então, eu diria assim, que, na verdade, as culturas, né, as diversas culturas, as diversas épocas, elas fazem uma certa moldura no modo, na forma como a gente vai processar a dor, né? Então, por isso, existem diferenças, né? Quer dizer, os modos de processar a dor são diferentes, tá? Eu vou, assim, situar ontem e hoje, para a gente até... Mas estou situando, assim, de uma forma meia tosca, mas, enfim. Digamos assim, ontem, eu diria que a gente estaria falando do final do século XIX, início do século XX, né? E hoje a gente estaria falando a partir da Segunda Guerra Mundial, né? A partir dos anos 50, do século XX, aonde, de fato, a gente vai se deparar com transformações significativas em todos os níveis, né? Econômicos, sociais, culturais, enfim, em vários, tecnológicos, né? Então, existem muitas mudanças, né? Nós realmente somos privilegiados em termos de mudança. Se é bom ou se é ruim, não importa, mas, de fato, nós somos privilegiados nesse sentido, né? Estamos, assim, diante de mudanças vertiginosas, tá? Então, pegando esse ser humano lá do final do século XIX, começo do século XX, como é que o mundo é concebido de uma determinada forma, né? E os seres humanos, os sujeitos também são concebidos de uma determinada forma, né? O sujeito dessa época é um sujeito autorreflexivo, um sujeito que tem uma interioridade, um sujeito que tem uma vida privada, né, além da vida pública, né? É um sujeito que está inserido, sim, né, na sociedade, na cultura, mas ele tem instituições sólidas, né? O governo, a igreja, a escola, são todas instituições sólidas que, vamos dizer assim, eu poderia dizer assim, que ditam as normas, né, as regras, né, de um bom convívio em sociedade. Esse é o sujeito do final do século XIX, né? Um sujeito que tem os seus segredos, se sente super amparado, né, por essa sociedade, né, que reconhece ele desde que ele, vamos dizer assim, obedeça as regras, as normas, né? Esse é o sujeito de ontem, digamos assim. Estou forçando um pouco a barra, mas enfim. E essas regras, essas normas vão dizer o que o sujeito deve fazer e o que o sujeito não deve fazer, né? E desde que, se você obedecer às leis, você vai ser amparado por elas, se você não obedecer, você vai ser punido por elas, né? Hoje em dia as coisas não estão bem assim, mas a gente chega lá. Vou explicar melhor. Na verdade, esse sujeito, como o Freud falou, e como todo sujeito, ele tem desejos, buscar satisfação, e afetos, evitar as dores, né? Agora, ele também tem deveres
e ele também tem proibições. É isso que o final do século XIX dá para ele. E ele vai precisar renunciar a determinados desejos que venham a bater de frente com o entorno, né? Então, ele vai ter que, novamente, né, tentar um certo equilíbrio entre o que ele pode, de fato, fazer e aquilo que é proibido. Então, eu diria que ele está numa balança entre o desejo de um lado e a proibição do outro, né? Quer dizer, ele não pode ter acesso ao proibido. E o que era o conflito psíquico nessa época, que o Freud descreve tão bem, com vários casos clínicos, etc.? É justamente um conflito entre desejo e proibição. É disso que se trata, né? É um embate entre... O Freud vai, acho que todos conhecem, ele vai descrever, né, o desejo como, basicamente, um desejo infantil, inconsciente, né, e que tem a ver, né, com o desejo pela mãe, né? O famoso Édipo, que todo mundo conhece, né? Na verdade, ele está referido justamente àquela ideia de que a mãe, ou, enfim, é quem nutriu ele, é quem deu a ele a primeira experiência de satisfação, né? E ele vai buscar vida fora, né, essa repetição dessa experiência. Então, ele deseja a mãe, né, e, claro, que ele quer se descartar do rival, do pior rival dele, que é o pai, né? Ora, 2 desejos incestuosos, né? 2 desejos proibidos, né? E ele vai ter, então, que se haver com isso. Então, o Freud vai descrever os conflitos psíquicos exatamente em cima disso. Eu estou sendo um pouco rápida nisso, né? Só para poder fazer uma comparação com hoje, tá? Mais do que falar do ontem, né? Não é isso que importa aqui para a gente. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, o que interessa para a gente aqui? Eu vou dar um exemplo da histérica, né? A histérica é a privilegiada do Freud. Ele começa a trabalhar, começa a investigar exatamente a partir da histeria, né? Ele fala de um caso de uma moça que deseja, né? Ela ama o cunhado, o marido da irmã, né? Desejo absolutamente proibido, né? Pelas normas, pela sociedade, enfim. Veja bem, normas, sociedades que ela já tem dentro dela. Sabe aquela vozinha interior que a gente tem, que às vezes não é uma vozinha, um vozeirão? Você não pode, você não pode, você não pode? É isso, né? Então, isso está dentro dela, né? Não é que ninguém diz para ela que ela não pode, não. Isso já está dentro dela, né? Bom, acontece uma situação aonde ela está cuidando da irmã, que está muito doente, né, prestes a morrer, e vem a ela um pensamento. Tá? Se a minha irmã morrer, ele vai ficar desimpedido e eu vou poder ficar com ele. Isso é terrível. Esse pensamento vem... Não é um pensamento assim de estou pensando aqui que... Não. É alguma coisa que toma ela, né? E no que toma ela fica em pânico, porque aquilo não pode, aquilo é proibido, né? Então, ela se sente culpadíssima por ter esse pensamento, né? E ela precisa fazer alguma coisa para poder afastar esse pensamento, né? O que o Freud vai mostrar, né, naquelas histerias de conversão, como a gente chama, que são aquela somatização, né, quando a histérica paralisa o braço ou paralisa a perna, o que ele vai mostrar é que, no caso nesse caso particularmente, ela paralisa o braço, né? Então, a paralisação do braço, que não é uma lesão, não tem nada a ver com uma lesão anatômica, né? Essa paralisação, ela simboliza, né,
esse afastamento, porque com o braço paralisado, ela não pode ir ao alcance, levar o braço, entendeu? Ao amado, né? Proibido. Né? Então, tem uma explicação, né? A paralisia. Eu não sei se você passou por aqui, ou se vocês viram recentemente aquele filme Augustine, do Charcot. Charcot era um psiquiatra francês, foi justamente quem tratava das histéricas. O Freud foi, inclusive, para a França estudar com ele, passou 3 meses na França, e o Charcot tinha um monte de histéricas, todas amavam ele de paixão, né? E ele era muito bonito. Mas, enfim. E tem uma que é a tal da Augustine, né? É incrível o filme, até porque ela trabalha muito bem, se vocês tiverem chance, ela trabalha muito bem nos ataques que ela faz, dá histéricos, né? E mostra como ela acaba se tornando um objeto de desejo do Charcot, né? Porque ela encena o que ela acha que o Charcot quer que ela faça, que é fingir. Porque, na época, ele mostrava para todo mundo, ele hipnotizava, né? Todo mundo já sabe um pouquinho disso, né? Ele hipnotizava, né? E mostrava como ele podia parar um ataque histérico ou fazer com que um ataque histérico tivesse lugar. Né? E ela faz isso porque ela se dá conta de que é isso que ele quer que ela faça. Né? Então, a histérica é fogo, mas, enfim. Ela não é fácil, não. Vocês veem o filme que ela sai ótima, sem nenhum problema, e ele fica baratinado. Bom, então, eu estou só dando um exemplo, né, do ontem, né? Então, na verdade, a gente ainda tem histérica hoje em dia, não tem a menor dúvida. Tá? Mas, evidentemente, que no final do século XIX, o que mais se tinha eram histéricas. Né? Costuma-se dizer que só mulheres são histéricas. Mentira, homem também é. Tá? Também pode ser. Então, nada disso. Enfim. E hoje? Como é que é hoje? Né? Como é que é o panorama hoje? O panorama de hoje é muito mais flexível. Né? A configuração do mundo mudou de tal forma que nós somos muito mais flexíveis, aceitamos muito mais coisas, tem muito menos proibições, os interditos não são tão rígidos, muito pelo contrário, são até meio nebulosos, a gente não sabe muito se pode, se não pode, quem sabe pode aqui, não pode ali, pode um cara ser deputado e ao mesmo tempo estar algemado, pode, né? Isso pode. Ou seja, eu não tenho nada contra, a favor, muito pelo contrário, mas é meio, né? Meio esquisito né? No mínimo, né? Fica esquisito, mas enfim. De qualquer maneira, hoje nós temos muito mais liberdade, né? Com certeza. O que, diga-se de passagem, as histéricas não tinham. Né? Inclusive, o Freud vai falar justamente que esses conflitos psíquicos que ocorriam na época, eles eram decorrentes de uma exigência de renúncia tão grande que era insuportável. Né? Então, isso fazia com que aparecesse um transtorno. Né? Então, na época, esses impedimentos eram de tal ordem, ele dizia que a sociedade era uma sociedade hipócrita, né? Porque ela impedia, né, que você pudesse, de alguma maneira, satisfazer o seu desejo. Né? Qual é a máxima agora? Né? Eu falei que lá era uma briga entre desejo e proibição. A máxima da agora, acho que é uma música do Caetano Veloso, muito antiga. É proibido proibir. Não dá para proibir. Né? Proibição não está na... É uma mudança radical. Né? E o que acontece com as pessoas? Né? O sujeito, né, o ser humano, ele é convocado
a agir. Ele é convocado a fazer a qualquer preço, a buscar a sua satisfação, né? Ele é convocado a, com os próprios recursos, né, atingir um determinado ideal, né? Quer dizer, ter um desempenho, ter uma performance, ter sucesso na vida, né? Isso é a convocação, né? Então, em lugar da proibição, eu diria que o que a gente tem agora é a incitação. O sujeito é incitado a fazer, a desempenhar um papel a qualquer preço, a ter iniciativa, né? É alguma coisa assim, exagerando, tudo é permitido desde que você consiga. Né? É isso. É claro, gente, que eu estou descrevendo, né, um universo cultural muito específico, porque se a gente pensar... quando eu estava falando do ontem, né, o que acontece ali, o que está muito forte ali? Por um lado, o desejo, por outro lado, a proibição, né? Por outro lado, um sentimento de culpa muito grande, porque não consegue, né, satisfazer o desejo, porque se satisfizer o desejo vai transgredir uma determinada norma, né? E esse sentimento de culpa leva a um outro sentimento de que você está em dívida, você precisa se arrepender, senão você vai ser punido, né? Outras culturas são diferentes. Por exemplo, a cultura japonesa, né, a culpa, a proibição, né, ela não é o que regula as relações sociais, né? O que regula as relações sociais na cultura japonesa é a honra, né? Então, pouco tem a ver com a culpa, né? Na verdade, com a honra, o que tem é, se eu não tenho um bom comportamento, se eu não cumpro, né, aquilo que é esperado, se eu não honro o nome da minha família, ou se eu não honro a minha bandeira, né, eu sou um incapaz. Eu sou incompetente, né, e eu sinto uma grande vergonha. Então, em lugar da culpa, a vergonha, nesse tipo de cultura, né? Então, é a vergonha ligada à honra, né? Então, isso é uma cultura diferente, né? Então, só para dizer que não é uma coisa universal, a culpa não é uma coisa universal. É claro que a culpa tem tudo a ver com uma tradição judaico-cristã, né, onde a noção de pecado, né, está presente, né, desde a base, né? Quer dizer, tudo que eu faço, eu posso estar fazendo mal ao outro, né? Tem uma antropóloga americana que ela fez uma distinção justamente entre as culturas da culpa e as culturas da vergonha, né? Mostrando como são diferentes essas duas culturas, né? Quer dizer, e justamente é essa diferença que eu apontei para vocês, tá? Quer dizer, enquanto na culpa tem essa convicção internalizada de pecado, né, na vergonha isso não existe. Tudo que importa é um bom comportamento, né, e eu não ser objeto de chacota do outro, né, não ser ridicularizado pelo outro. Tá? Por que eu estou trazendo a cultura japonesa? Eu estou trazendo a cultura japonesa para dizer que hoje, né, em lugar da culpa pelo pecado, né, quer dizer, baseada no pecado, em lugar da culpa, o que a gente vai encontrar hoje na clínica e vem aos nossos consultórios é uma queixa que tem a ver com a vergonha. Há uma vergonha de si, né? E é sempre assim, ela vem desse jeito. Eu sou muito tímido, eu não consigo fazer nada, eu não consigo nem sair na rua, né? Tem casos, eu
faço parte, eu coordeno junto com colegas, um núcleo de pesquisa onde a gente atende alguns pacientes do Instituto de Psiquiatria, né, e mesmo lá do Instituto de Psicologia, e você tem casos que são impressionantes. A pessoa não consegue vir para o atendimento se não vier alguém com ela, porque ela não consegue chegar no ponto de ônibus, é assim que ela descreve, não consegue chegar no ponto de ônibus e levantar o braço para pedir para chamar o ônibus. É impossível isso para ela, né? Esse caso eu estou contando porque isso está reportado nos livros, então não é um caso, é um caso que pode ser contado. Essa pessoa precisava vir com outra, né? E se a outra dissesse que não ia chamar o ônibus, ela não vinha. Ela não conseguia tocar, apertar no ônibus para poder descer. O nível de timidez é esse, né? Em 2001, a Associação Psiquiátrica Americana reportou que uma em cada 8 pessoas tinha uma queixa de timidez patológica. Eu estou chamando de timidez patológica esse tipo de coisa, porque tímido todos nós somos, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Às vezes até a gente é muito efusivo para esconder a timidez. Mas, enfim, que é o meu caso. Mas, então, nos Estados Unidos, em 2001, isso foi considerado, a timidez patológica foi considerado o terceiro lugar, né, de transtorno mais frequente nos Estados Unidos, né? O primeiro lugar era a depressão, o segundo lugar era o alcoolismo e o terceiro lugar era a timidez patológica. Então, para vocês terem uma ideia de como esse sentimento de vergonha, né, uma vergonha de si, está tão prevalente na atualidade. E é incrível porque o que é que a atualidade pede? O que os tempos atuais pedem? Mostre-se, exponha-se, mostre como você é capaz, né? Hoje não existe vida privada, só tem vida pública, né? O Facebook está aí para mostrar para a gente, né? De uma forma assim retumbante, né? Todo mundo sabe aonde está todo mundo o tempo todo, né? Não tem como, né? Você não se esconde mais, você não tem segredo mais, né? Então, exatamente quando você é pedido a você é incitado, você é compelido a se mostrar, né, a ter uma performance, né, é exatamente nesse momento, né, essa moldura que faz com que o sujeito se sinta absolutamente envergonhado, né? Sem condição. É uma coisa de dizer alguma coisa assim, eu não consigo, né? Eu não estou à altura disso. E aí, nessa história, qual é o grande problema? O grande problema é que o outro não é referência para ele, né? Lá na cultura da culpa, por exemplo, você não tinha, o outro, né, era aquele a quem você talvez pudesse fazer mal a ele, né? Então, você transgredindo uma determinada norma, você faria mal a ele, né? A tal da histérica estava desejando a morte da irmã. Em última instância, era isso que ela queria, né? Então, hoje, o outro, né? O outro é um rival, né? É alguém que vai competir com você, né? O mesmo lugar que você, o mesmo trabalho que você, o mesmo amor que você, né? Tem um filme de 2 amigos, é uma comédia besta americana, de 2 amigos que gostam de uma mesma mulher, né? E aí um e o outro ficam competindo, né? E cada um faz mais coisa pela mulher do que o outro. É uma comédia de erros, mas enfim. E aí esse receio de ser envergonhado, ele atravessa o sujeito de uma forma
total. Quer dizer, é o receio da imagem que ele vai passar para o outro, né? E aí a gente entende como hoje há uma preocupação com a nossa imagem, com a nossa aparência, com o nosso estar no mundo, né? Na forma da gente se apresentar. Então, um aspecto que eu vou trazer, né, para, vamos dizer assim, exemplificar um pouco, né, isso que eu estou trazendo, é os transtornos atuais, né? Eu vou falar rapidamente, eu não vou me deter, de repente as perguntas, a gente pode falar um pouquinho mais, mas eu vou falar dos transtornos atuais como algumas formas da gente enfrentar a dor. Tá? Agora, duas coisas que eu gostaria de deixar bem claro antes. Primeiro, esses transtornos atuais não são novos, não é alguma coisa que nunca teve e agora tem. Né? Timidez, vamos dizer assim, os transtornos atuais, depressão, síndrome do pânico, compulsão, isso sempre existiu. O que existe é que hoje isso está prevalente. Hoje isso veio para a superfície com mais frequência. Né? Assim como a histérica vem para a superfície com mais frequência lá atrás, quando a sociedade hipócrita exige dela uma renúncia a todos os desejos dela, né? Hoje esses transtornos eles vêm para a superfície, eles vêm à tona, porque existe uma moldura que permite... Tá? Bom, esse é um ponto. O segundo ponto que eu acho muito importante, né, e que eu acho que a gente tem uma certa tendência a isso, é valorar negativamente o hoje. Né? Então, uma nostalgia do passado, como se no passado tudo fosse muito melhor, agora a gente está completamente degradado, depravado. Gente, sofrimento sempre houve. Mesmo lá atrás, né, com todas as garantias, sempre alguém dizendo o que é para ser dito, o que não é para ser dito, também tinha sofrimento. Então, não dá para a gente dizer essas transformações. Olha a que ponto chegamos, né? É o que se diz, né? E olha a que ponto chegamos, essa evolução, né, levou o ser humano a isso. Né? Nós somos dejeto, praticamente. Né? A única coisa que, de fato, hoje a vergonha é mais prevalente, agora a culpa também está presente. Né? Não é a culpa pelo pecado, né, que eu posso cometer, né? Mas é a culpa de ser. Eu sou um fracassado. Né? Com relação ao deprimido, né, eu vou falar um pouco adiante, mas eu não sei se vocês já notaram que a palavra loser, né, um perdedor, é quase um xingamento hoje em dia. Né? Você é um perdedor, você é um loser. Né? É uma forma de xingamento nos Estados Unidos. Então, tem essa culpa de ser. Não é a culpa de ter cometido um pecado, mas é a culpa de não estar à altura. Né? Então, eu não vou trazer aqui, quer dizer, só trouxe por alto as de ontem, né? Quer dizer, aquilo que o Freud chamava de psiconeuroses, que eram a fobia, que é ou histeria de angústia, histeria de conversão, que é a histérica somatizando, e a neurose obsessiva. São as três principais, os três principais transtornos, né, quadros que o Freud traz. Né? E aonde a questão é justamente a relação do desejo com uma impossibilidade, né? Ter acesso a algo que não é permitido. Basicamente, claro que a escolha, né, digamos assim, da neurose, ela vai depender de uma série de fatores da história de vida do indivíduo, né? Assim como também a escolha desses transtornos tem a ver com uma série de fatores. Tá?
E outra coisa, é claro que eu não estou querendo dizer com isso que hoje não tem desejo. Tem desejo. Né? Mas, apesar de que em algumas situações a gente chega a ficar confuso, porque a apatia, né, de alguns indivíduos que chegam ao consultório é de tal ordem que a gente fica pensando assim, onde é que está o desejo dessa pessoa? Né? Mas, enfim. Então, vou começar pela depressão, né? Falar rapidamente, porque eu acho que a gente já está no tempo. A depressão foi considerada o mal do século. Né? Ela é denominada a doença da autonomia. Né? Na verdade, essa nomenclatura, essa síndrome, sei lá, esse quadro, ele vem do século XVIII, mais ou menos. Então, vocês estão vendo que não é uma coisa assim tão nova. Tá? Eu também não vou falar aqui dos medicamentos, né, porque não é a minha área, né, mas eu acho importante dizer que, claro, os medicamentos estão cada vez mais possantes, né, potentes, né, mas existem vários pesquisadores que têm denunciado que é quase como se o antidepressivo fizesse a depressão, criasse a depressão. Né? Hoje todo mundo, né, ou muita gente toma antidepressivo. Né? Veja bem, eu não quero dizer com isso, eu não estou levantando aqui a bandeira de abaixo a medicação, não devemos tomar remédio, o remédio não adianta nada, de jeito nenhum. Eu só estou dizendo que os antidepressivos, ou os remédios, eles não dão conta do problema todo. Né? Eles dão conta, eles não dão... na depressão, o sofrimento é do sujeito. O neurônio não sofre. Tem um psiquiatra, Minkowski, do século XIX ou XX, não sei, que ele fala uma frase que eu acho assim, incrível. Ele diz assim, que a gente pode atravessar a vida sem nunca ter ficado doente. Porque a doença, ele diz, ele é psiquiatra, tá? A doença é criada pelo médico. Né? Agora, ninguém passa na vida sem sofrer. Então, eu acho, é uma frase que dá um pouco a dimensão. Né? Qual é o destaque da depressão? O que se destaca na depressão? Na depressão, o que se destaca é justamente essa ideia de competência, de insuficiência. Né? O sujeito tem que ser, né, tem que estar à altura, tem que desempenhar uma determinada performance, ele tem que ter sucesso, né? Ele tem que vencer na vida. Né? E ele não consegue. Né? O que ele diz justamente, eu não estou à altura, eu não consigo, então eu não quero nada, eu não tenho vontade de nada, eu não quero fazer nada. Qual é o modo que ele tem para dar conta disso? Ele paralisa, ele não faz nada, ele inibe a ação, ele deixa de fazer qualquer coisa. Ele, na verdade, ele sofre não por eventualmente ter feito mal a alguém, ele sofre pelo que ele se tornou, um incapaz. Então, o deprimido não é aquele que agiu mal, é aquele que não pôde agir, ele não conseguiu agir. E qual é a questão, eu estava falando lá da perda, né, na perda do laço, né? Qual é a questão do deprimido? É justamente isso, ele perde, ele não tem referência, ele não tem para quem olhar, né? E esse olhar nunca é reconfortador, né? Esse olhar nunca ampara ele. Tá? Então, do que se trata na depressão é justamente dessa perda de referência. Compulsão. Outra coisa que sempre existiu. Né? Não é novidade,
mas hoje em dia não se fala de outra coisa. É compulsão de beber, compulsão de comer, compulsão de droga, compulsão de consumo, e, para completar, né, aqueles transtornos obsessivos compulsivos, os famosos TOC, né? Isso estava conversando ali com a aluna, ela disse que nunca viu tanta gente com TOC. O que é a compulsão? Eu diria que a compulsão é a contraface da depressão. Enquanto a depressão paralisa, é a inibição da ação, a compulsão é a ação imediata, sem pensamento, ir direto, é você ser... A descrição, né, que muitos pacientes fazem é assim, é uma força que eu não sei de onde vem e que me faz ter que fazer uma determinada coisa. Eu não tenho como não fazer. É assim que é descrita a compulsão. Tá? Então, são atos impulsivos destituídos de qualquer pensamento, não tem um pensamento, não tem uma lógica. Se você perguntar, mas por que você tem que fechar e abrir a porta 100 vezes? Não sei. Eu tenho que fazer isso. Por que você tem que lavar a mão? Não sei, ela vai ficar suja, eu tenho que lavar. E não só lava a mão, como tem que ter muitos sabonetes, porque a cada lavada é com sabonete diferente. Que o sabonete que você lavou a mão suja. Então, você tem que botar de lado e pegar outro sabonete. É vivido com muita dor. Muita dor. Existe, quer dizer, a gente fala de compulsão, por exemplo, compulsão de comer, né? Não tem prazer, não tem fome, não. A compulsão de comer é um ato de devoração. A pessoa devora, ela não tem nada a ver com fome, com vontade de comer, com desejo, com ser gostoso ou deixar de ser gostoso. Parece que o que ficou de fora ali, por isso que eu digo, é o desejo, que o desejo não aparece ali naquela história. Tá? Bom, é difícil a gente fazer uma diferença entre obsessões e compulsões, né? Todo mundo pergunta isso, a diferença é sutil, às vezes é muito confuso. Eu procuro dizer que as obsessões teriam mais a ver com pensamentos que invadem a mente do sujeito. Tá? E as compulsões teriam a ver mais com comportamento, né? Com um ato impulsivo. Agora, muitas vezes uma coisa leva a outra, uma coisa, né? Porque vem um pensamento ruim, né? Eu preciso, então, fazer uma coisa para eu anular esse pensamento. Então, você tem um comportamento compulsivo para anular o pensamento. Então, é muito difícil você distinguir uma coisa de outra. Às vezes, consegue. Às vezes você vai, de fato, encontrar, principalmente no toque, compulsões só como comportamento repetitivo, né? Lava a mão, lava a mão, lava a mão. Tá? Bom, temas de compulsão e de obsessão, vários, né? Pensamentos religiosos, pensamentos sexuais, essa coisa de lavar a mão na compulsão, a coisa de ficar contando as luzezinhas que estão ali sem parar, enfim, colecionar, né? O obsessivo é um colecionador, né? Ele está sempre colecionando, organizando as coisas, ordenando as coisas direitinho. O último transtorno para trazer para vocês, síndrome do pânico, também todo mundo conhece. Né? Como que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico se caracteriza por um ataque súbito, né? Intenso, que gera um desconforto terrível, uma sensação de que alguma coisa catastrófica vai acontecer, tipo, a pessoa vai morrer, enfim. Né?
e acompanhado por sintomas tanto somáticos quanto cognitivos, do tipo angústia, falta de ar, sudorese, sensação de desmaio, despersonalização, a pessoa não sabe mais quem ela é, tem medo, tem a sensação de que vai enlouquecer, né? São vários os sintomas, são repertoriados no DSM, pelo menos 13 sintomas. A síndrome do pânico, né, ela é atual. No entanto, em 1895, Freud descreve casos do que ele chama de neurose de angústia, que são exatamente, né, iguais à descrição que a gente vai encontrar no DSM para síndrome de pânico. Ou seja, sempre teve, sempre existiu, né, mas é prevalente agora, né. Novamente aqui, a medicação. A única coisa que é importante é pensar que a gente não pode reduzir isso ao plano neurobiológico, né? Os antidepressivos e os ansiolíticos são importantes, sim, né? Mas eles não resolvem o problema, né? Eles não curam, né? É preciso alguma coisa a mais. O que está em jogo nessa síndrome, né, é justamente uma perda, a perda de suporte, né? É a sensação de que o mundo não está mais ali, né? Que acabou, né? E a qualquer momento ele vai morrer, né? E essa sensação de perda, de abandono, né? O que a síndrome faz, quer dizer, o que o ataque faz, na verdade, é justamente, vamos dizer assim, encenar essa morte, né? Essa sensação que a pessoa tem, essa experiência limite, né? Então, nessa encenação, e eu gostaria de terminar exatamente com isso, tanto nessa encenação como nessas outras formas de processar a dor aí, não tão criativas, né? Existem aquelas criativas, né? Nessa sensação, é como se o sujeito quisesse antecipar, né? Que ele quisesse, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? No que ele tem essa experiência de morte, né? Porque a gente diria assim, pô, mas se você sente isso como uma morte, por que você vai ter um ataque, né? Mas é porque com esse ataque é como se ele quisesse dominar esse trauma, né? Essa dor intensa, né? Ou seja, o que ele está fazendo quando ele tem o ataque de pânico, né, é justamente lutando pela vida, né? Ele encena a morte lutando pela vida, porque ele está querendo, né, a todo custo dominar aquela experiência, tá, para se ver livre dela. Ou seja, qualquer dessas formas de processar a dor, né, que chegam ao consultório, né, elas precisam ser acolhidas. O psicólogo ou o psicanalista, ou mesmo o médico, né, mesmo aquele que dá o remédio, ele precisa acolher essa dor, né, para fazer com que, em algum momento, né, essa compulsão deixe de ser compulsão, para que ele possa falar daquela dor, né, daquela sensação de abandono, daquela perda, né, de referência, que é o que caracteriza basicamente todos esses transtornos, né, na contemporaneidade. Obrigada. Muito obrigado, Regina, por esse painel, né, incrível. Lembrei de uma frase de um escritor, fez lembrar uma frase de Oscar Wilde, que ele diz que nós, nessa vida, estamos praticamente ensaiando uma peça com papéis para os quais nunca fomos preparados, né? É como se fosse um ensaio geral que nos surpreende toda hora.
Obrigado por esse painel do passado, da proibição até o atual, a incitação atual. Então, passamos agora para as perguntas. Portanto, quem quiser fazer perguntas, levante a mão, será atendido. Aguardem só um segundo que a câmera chegue até vocês, mas vamos dar início à pergunta pela nossa curadora, que já preparou uma pergunta para você. Então, com Isabel Fortes, deixou tem uma gravação para você, da Isabel. Boa noite a todos, boa noite aos presentes e boa noite aos internautas. Boa noite, Regina. Eu queria agradecer a sua presença aqui no ciclo de palestras Encarando a Dor, do Café Filosófico, e eu queria te fazer uma pergunta. O Freud disse que o amor deixa as pessoas muito vulneráveis. Se você ama, você tem sempre medo de perder o ser amado. E eu queria te fazer essa pergunta. Por que o amor é fonte de dor? Bom, eu acho que até a minha palestra, né, foi em torno disso, né? Justamente esse medo que a gente tem, né, de perder o amor, ele tem a ver com a necessidade, basicamente vital, né, do outro, né? Nós precisamos do outro, nós não podemos viver sem o outro, nós não temos recursos próprios para dar conta, né, dos nossos anseios, das nossas necessidades. É claro que lá atrás, né, com aquele exemplo do Freud, do bebê que, né, não pode se alimentar, né? Os animais também, né, eles precisam da mãe, né, para se alimentar. Mas é muito mais como um exemplo, né, do que da necessidade que você tem de se enlaçar, de criar laço, né, que está presente em todo ser humano. E, ao mesmo tempo, Freud ele tem uma passagem que ele fala no final da vida, não quer dizer no final da vida, não, uns 10 anos antes de morrer, mas um dos últimos textos dele, aonde ele vai dizer que existem 3 fontes de sofrimento para o ser humano, né? A primeira fonte é o fato de que todos vão morrer, né? É alguma coisa que faz com que o ser humano sofra, quer dizer que a nossa natureza perecível, né, ela faz com que todo o ser humano sofra em relação a isso, né? Gostaríamos de ser imortais. Não sei se a gente até hoje em dia, né, com clones, etc. A segunda teria a ver com as intempéries da natureza. A natureza, né, pensando aqui na tsunami, né, de alguns anos atrás, ela enfim, ela nos prega muitos sustos e a gente, né, muitas vezes não tem o que fazer com ela. É bem verdade que a tecnologia vem procurando cada vez mais dar conta disso. Mas ele diz que a terceira fonte de sofrimento, aquela que realmente, né, é muito dolorida, né, é a relação entre as pessoas. Essa é a pior fonte de sofrimento, né? E aí, o que ele vai dizer é que cada um vai ter que escolher, né, uma forma de lidar com o outro, né, aonde ele possa, vamos dizer assim, processar essa dificuldade, né, esse sofrimento, nessa relação com o outro, porque o outro é imprescindível, ele não pode abrir mão disso. E aí Freud lembra disso também, de uma parábola do Schopenhauer, né, dos porcos-espinhos, né, dizendo que os porcos-espinhos, no inverno, eles precisam se juntar, se aproximar, para não morrer de frio, né? Mas no que eles se juntam, eles se
alfinetam, né? E aí eles precisam se separar. Então, é como se fosse isso que acontecesse com a gente, né? A gente vai juntando, mas tem um momento onde não dá mais. E aí a gente fica nesse jogo, né? Por isso que o amor é dor. Não sei se eu respondi para a Isabel. Obrigado, Regina, pela palestra instigante. Me fez pensar quase obsessivamente na letra de Dois para Lá e Dois para Cá, do João Bosco, em que ele, dentro de uma cena romântica, de uma dança de salão, ele coloca um torturante band-aid no calcanhar. Eu não escutei, está muito baixo. O João Bosco descreve uma cena de Dois para lá, dois bolero pra cá. ao luar, né? E, ao mesmo tempo, ele coloca um torturante band-aid no calcanhar. Será que ele quis dizer que o bolero seria mais prazeroso com a dor do band-aid? Com a dor do band-aid? Né? Será que esse sadomasoquismo faz algum sentido? Eu acho que isso vai meio na contramão do que a Isabel perguntou ali, né? E uma preocupação maior que eu tenho ainda que é, será que isso pode levar ao extremo lá preconizado pelo Kurosawa do encontro de Thanatos e Eros? Eu acho que esses extremos, né, que você fala, eles estão presentes o tempo todo, né? Então, a gente tem que lidar com esses extremos, né? A gente não pode virar a cara para isso, né? Se esconder disso, né? Enfim, eu acho que... Eu falei que o único prazer, né, que era um prazer, né, falei aqui, né, era uma tensão, um aumento de tensão, né, era o prazer sexual, né, que é um aumento de tensão e, no entanto, dá prazer, né. No caso do sadomasoquismo, acho que a Isabel, né, trouxe aqui, né, falou aqui um pouco disso. No masoquismo também você vai falar do prazer, né? No prazer na dor, né? Bom, existem formas, vamos dizer assim... Eu não gosto de dizer que são formas destrutivas, porque eu acho que aí você, né, fica meio maniqueísta, né? O que é bom, o que é mal. Mas existem formas que não são criativas, né? E aí cada um vai ter que encontrar, né, um modo criativo que, de alguma forma, não atinja, né? Porque, em muitos casos, essa destruição, na verdade, ela volta para o próprio sujeito, né? Então, não sei se deu para responder, porque você trouxe uma porção de... Boa noite. Me chamo Felipe, sou natural de Campinas, né? Gostaria de perguntar o seguinte, sobre o término de um relacionamento amoroso. Na opinião da senhora, é melhor a pessoa enfrentar, já com o término do namoro, pensar nos bons momentos, enfrentar aquilo chorando, para que aquilo canse logo e ela possa viver em paz, pensando que não vai ter um retorno, né? Ou, vagarosamente, ela vai tentando esquecer, sair com os amigos, etc. Ou não existe resposta certa, depende de cada pessoa. Não, eu quero te dizer o seguinte, essa dor, né, essa dor do abandono, eu falei aqui, né, dor a gente não esquece. Então, eu acho que, claro, um grande amor, né, eu acho que é disso que você está falando, né, um grande amor faz uma marca, né? E essa marca, ela pode ser, vamos dizer assim, reativada, né, em várias situações, né? Então, a grande questão quer dizer, é claro que cada um vai escolher uma forma de lidar com essa, né? Eu não sei se tem um melhor ou um pior, né? Cada um faz do jeito que pode, né? Do jeito que dá, né?
Mas, evidentemente, que se isso gera um sofrimento, enfim, estúpido, né, excessivo, né, ela realmente vai ter que fazer alguma coisa com isso. Ela vai ter que buscar outras formas de lidar com aquele sentimento. Não esquecendo, né, porque eu acho que não dá para esquecer, né? Eu acho que faz lá uma marquinha, né? E o problema, às vezes, o que acontece às vezes, enfim, é que a gente sai escolhendo os mesmos parceiros, sabe? Sim, a imagem está fixa de tal forma que a gente vai, ó, né? Mas a gente tem que apostar. Oi, boa noite. Estamos transmitindo o Café Filosófico ao vivo pelo site do Instituto CPFL Cultura, onde internautas assistem online e enviam seus comentários e perguntas via chat. O Marcos Henrique pergunta qual a relação de tolerância à dor física apresentada por praticantes de meditação em virtude do desenvolvimento de uma psique mais saudável. Espera aí, você pode repetir, porque uma parte eu não escutei. Qual a relação de tolerância à dor física apresentada por praticantes de meditação em virtude do desenvolvimento de uma psique mais saudável? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que o psiquismo, né, ou o ser humano, de uma forma geral, ele é extremamente criativo, né? E essa tolerância, né, conforme essa pessoa está perguntando, ela é possível de várias formas, né? Eu acho que essa é uma delas, né, através da meditação. Eu não conheço essas técnicas, não é uma coisa que eu conheça muito bem, mas eu acredito que seja possível, né? Eu acho que a gente não pode pensar que tratar psicanaliticamente da dor seja a única forma, a única salvação, né? Eu acho que existem muitas formas da gente se salvar. Oi. Eu queria te pedir para você falar um pouquinho desse momento atual que nós estamos vivendo, né? Onde está preponderando um narcisismo muito grande, né? Esse proibido proibir que você falou, essas mudanças tecnológicas tão rápidas, né? Essa exterioridade em detrimento de uma interioridade, né? Uhum. E, quer dizer, o Freud, ele viveu num momento tão diferente, como você esboçou, né, numa certa altura da palestra. Não sei, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, como é que fica esse olhar hoje, com todo esse contexto que eu acho que a gente está tendo que correr atrás para conseguir entender, porque a gente não consegue entender, né, as mudanças nas famílias, na educação, os adolescentes, todo mundo no Facebook, né? Todo mundo, a questão da vergonha que você falou, eu acho que tem muito a ver com a censura também, né? Principalmente com adolescente, isso assim, se expõe, mas tem muito medo da censura, né? Do olhar do outro, né? Então é um contexto interessante que nós estamos vivendo, né? Não sei se é bom, mas é intenso, eu acho, né? Eu não sei se na tua pergunta, peraí, mas eu fiquei pensando quando você estava perguntando assim, bom, afinal Freud viveu numa época tão diferente, né, da nossa, né? Como é que, será que isso foi o que me deu a entender? Vê se é isso, tá? Ele e hoje tem uma coisa inversa, né, desse proibido proibir. Sei lá. Pois é, então acho que é por aí mesmo que eu entendi.
Porque eu acho que essa é uma grande questão, né? É uma grande questão para quem pratica, né, inclusive a psicanálise, né? Quer dizer, a psicanálise dá conta, né, dessas questões, né, do hoje, né, na medida em que justamente ele viveu numa época tão diferente dessa, né? Bom, eu tenho uma posição com relação a isso, tá? Quer dizer, quando eu mostrei, né, aqui, seja na compulsão, seja na síndrome do pânico, seja nas próprias fobias, né? O Freud trabalha com fobia, né? Ele tem um caso que ele conta, que ele atende, o famoso caso Homem dos Ratos. Em todos esses casos, né, o que eu procurei mostrar foi justamente que, eu diria assim, que o Freud está além do seu tempo. Né? Tá bom, eu sou uma defensora convicta, tá? Mas eu acho mesmo, quer dizer, quando eu digo para você assim, que em 1895 ele faz um quadro que é exatamente a síndrome do pânico, o que é isso, né? É claro que a cultura é diferente, né? Mas eu acho que justamente quando ele faz essa descrição, tá, dessas psiconeuroses, e ele faz essa descrição da repressão e dos instintos ou da pulsão, né? Ele está fazendo uma descrição do momento que ele está vivendo, né? É como se ele estivesse assim denunciando, olha aí, olha o que está acontecendo, tá? Não. Aí ele chega a dizer, né? Ele tem inclusive um texto chamado Moral Sexual Civilizada e a Doença dos Tempos Modernos. Olha o título, tá? Bom, e ele chega a dizer o seguinte, que nessa época, ele chega a dizer o seguinte, olha, se as proibições não forem tão proibitivas, né, o homem tem possibilidade de não ficar doente, né, a tal da doença nervosa. Ele fala isso ele fala em 1913, 12, não me lembro. Agora... Pois é, vou lá. Só que o Freud ele vai complexificando o pensamento dele, né? Não é que ele muda de pensamento, não. Ele complexifica, tá? E quando chega em 1929, ele escreve um texto chamado Mal-Estar na Civilização, né? Então, olha a diferença, né? Em Mal-Estar na Civilização, ele diz assim, não adianta. Mesmo que não se proíba, o sofrimento vai estar lá. É quando ele vai falar de pulsão de morte, né? É quando ele vai falar que é inerente ao ser humano, né, essa condição. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, na verdade, eu acho que essas transformações ele não ficaria tão chocado, entendeu? Ele não ficaria assim tão chocado com isso. Porque em 1929, porque ele passa a Primeira Guerra e ele passa a Segunda Guerra, né? Lembrem-se, né? Ele vai morrer em no início da Segunda Guerra, 1939, mais ou menos, né? E quando ele é obrigado a sair, né, da Áustria para Londres. Então, ele, depois da Primeira Guerra, ele se dá conta, ele diz, não é possível, né? Ele chega a dizer, eu acreditava, né, que o ser humano podia ser bom por natureza, mas ele não é. Né? Ele não é nem bom nem mau. Ele quer satisfazer os seus desejos. É isso que ele quer. Como ele vai fazer isso? Como a cultura vai se compor, né, vai fazer essa moldura que eu estou chamando para poder dar conta dessa satisfação?
Não importa, entendeu? Então, é nesse sentido que eu digo que ele continua atual, né? No meu ponto de vista, ele continua atual. Isso é que eu não quero entrar assim nos conceitos, porque eu acho que também não, né, não é o caso, mas percebe, essa questão da dor, ela está presente na obra dele em vários conceitos, no conceito de pulsão de morte, no conceito de masoquismo, no conceito de narcisismo, né? Quer dizer, em vários conceitos onde ele está tratando dessa questão. Oi. Tá? O Carlos Lopes pergunta como a filosofia ajuda no seu trabalho psicanalítico e o que você acha da filosofia clínica. Da filosofia o quê? Clínica. Filosofia clínica? Tá. Bom, eu vou dizer o seguinte. Eu acho que a filosofia, ela não ajuda no trabalho psicanalítico. Ela ajuda para tudo. Eu sou da seguinte opinião: todo mundo tinha que fazer filosofia. Depois podia fazer o que quisesse. Engenharia, medicina, psicanálise, o que quisesse. Primeiro, filosofia. Porque fazer filosofia te coloca em perspectiva. Né? Então, é preciso filosofar. Né? Filosofar, segundo Deleuze, é pensar. Pensar criticamente. Com relação à filosofia clínica, eu não sei se é disso que ele está falando, né? Mas tem a coisa enfim, que eu conheço no Rio, o pessoal que é da esquizoanálise, eu não sei se é disso que ele está falando, não é alguma coisa que eu conheça profundamente, então eu não poderia, assim, dar uma opinião. Mas a filosofia é imprescindível para a vida. Não é para a psicanálise só, não. Oi. Boa noite. Meu nome é Leda. Está me ouvindo? Estou. Ótimo. Uma curiosidade só. O ou a bipolar é o histérico ou a histérica de ontem? Sim ou não? Tem sofrimento? Sim ou não? Um exemplo de dor desse exemplo. Nossa, mãe. Que curiosidade, hein? Bom. Tem sofrimento? Sim. Claro que tem sofrimento. O que é o bipolar? Quer dizer, eu não vou ficar aqui descrevendo o bipolar, né? Mas, basicamente, outros nomes dados ao bipolar foi PMD, né? Antigamente. Outro nome dado é o melancólico e com depressivo. Né? O bipolar se caracteriza justamente por ter picos, né, de uma exaltação, né, uma exacerbação, né, e uma inibição. Né? Quer dizer, na verdade, se tem tratamento, eu acho que tudo tem tratamento. Né? Acho que não tem como. Eu acho